possamos aproveitar esse tempo para adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de responsabilidade perante a vida, já que sabemos que quanto mais aprendemos, quanto mais temos conhecimento do nosso papel aqui no plano terreno, mais responsabilidade nós temos sobre as nossas ações. Nós vivemos um tempo curioso, um tempo com tantas informações, um tempo com tanta dificuldade de compreender a vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão conectadas, mas ao mesmo tempo tão sós. O mundo de hoje mudou, comparado com aquele mundo que nós encontramos descrições nos evangelhos e nos livros. O mundo mudou. Mas não mudou os nossos corações. Não mudou as nossas dificuldades, as dificuldades do homem daquele tempo. Não mudou a nossa visão limitada sobre a vida. Não mudou a nossa necessidade de evoluirmos quanto espírito. E aqui, então, nós fazemos uma pergunta. Por que ainda sofremos? Por que ainda não conseguimos perdoar os nossos irmãos? Por que ainda carregamos pesados fardos de culpa do passado? Por que ainda duvidamos da presença de Deus? Duvidamos do apoio que recebemos incessantemente dos trabalhadores do Cristo? Por que duvidamos? Perdemos também o sentido de viver. Hoje, apesar de estarmos tão ligados, tantas notícias, nós perdemos os sentidos da vida. Entretanto, as lições do Evangelho continuam muito atuais. Continuam sendo nosso guia seguro para essa caminhada. Continuam sendo o norte que devemos seguir. Nessa noite, nós vamos falar de 4 encontros com Jesus, que tem muito a ver com as nossas dificuldades da vida de hoje, que tem muito a ver com os obstáculos reencarnatórios que nós temos que vencer. Os 4 encontros com Jesus refletem em nós, no homem daquele tempo, no homem de hoje e no homem do futuro, nas próximas reencarnações, as lições eternas do Cristo. As lições que fazem com que possamos caminhar rumo à evolução. O primeiro encontro com Jesus que nós vamos falar é do bom samaritano. Esse encontro, essa parábola extraordinária que traz para nós vários ensinos. Nós vamos também verificar um encontro belíssimo com Maria de Magdala, que no meio cristão é tida como aquela mulher com um passado tenebroso e que conseguiu uma renovação. Ainda com o encontro com Jesus, nós vamos retomar os caminheiros de Emaús, aqueles homens, aquelas figuras que caminhavam junto com Cristo e não o reconheceram. E, finalmente, essa figura muito mal interpretada pelos evangélicos, pelo meio cristão, que é a figura de Tomé, que passou para muitos como incrédulo. E nós veremos um outro lado de Tomé. Ainda sofremos. Por que ainda sofremos? Porque ainda a indiferença caminha junto conosco. Porque nós ainda trazemos a indiferença em nossos corações.
Se não é comigo, não me importa o irmão. A culpa. Quantos de nós ainda carregamos a culpa? Nós vemos nas reuniões mediúnicas que participamos, tantos irmãos que estão no mundo de lá, no plano invisível, ainda presos a situações de culpa. Jesus nunca ensinou que devemos ficar presos. Mas sim, conforme Maria de Magdala fez, renovarmos. Deixar a culpa, reconhecer o erro e trabalhar para consertá-lo. Nós também ainda trazemos a tristeza de Maria Madalena, Maria de Magdala, melhor dizendo, quando, indo ao sepulcro do Cristo, não encontra. São figuras extraordinárias, de exemplos extraordinários que nós vamos começar a comentar sobre cada um deles. O bom samaritano. É importante pontuar quem era o samaritano naquele tempo. O samaritano era uma pessoa tida como de má índole daquele tempo. E, na parábola registrada no Evangelho, o evangelista narra a seguinte história. Vinha um sacerdote descendo, passando pela estrada, e vê o indivíduo caído, todo machucado, que fora tomado por assalto. O sacerdote olha e segue em frente. O sacerdote, naquele tempo, era o responsável pelo templo em Jerusalém. Ou seja, teoricamente, uma pessoa ligada ao Cristo. Teoricamente, uma pessoa ligada a Deus. O evangelista continua dizendo que logo em seguida passou um levita, que olhou ao longe, olhou para o outro lado e seguiu seu caminho. Aqui vale salientar quem era essa figura. O levita era a pessoa responsável em auxiliar o sacerdote nos serviços do templo. Prestem atenção. É muito importante a gente destacar que essas duas figuras estavam ligadas ao templo, que, teoricamente, deveriam seguir a lei de caridade, mas deixaram aquele irmão caído e ferido. Nisso, segundo o evangelista, vem um samaritano, vendo aquele irmão caído, machucado, ele socorre. Vai até aquele irmão e socorre. Socorre dizendo o quê? Meu irmão, eu vou te ajudar. Segundo nos relatos evangélicos, ele cura, trata as feridas daquele irmão, o leva até uma hospedaria, paga a sua estada na hospedaria, e ainda diz para o hospedeiro, olha, amanhã, passando de volta, eu venho ver se ainda devo a você algo. A indiferença. Vivemos num momento que a indiferença caminha lado a lado conosco. Esse grande volume de informações, o grande volume de informações das redes sociais, da TV, dos noticiários, dos jornais, falando das misérias humanas, falando de violência, de crime, de roubos, de toda a sorte, de desvios de dinheiro, faz com que a gente passe a perceber essa situação como uma coisa normal. Nós estamos tão acostumados com o negativo que quando nós ouvimos uma notícia dizendo, olha, fulano foi agredido, fulano foi roubado, para nós já não faz diferença. O número de informações que recebemos hoje nos coloca numa condição de
cegos perante a violência. Nós não conseguimos perceber. E ainda não percebemos em nós essa diferença. Não percebemos em nós que nós estamos deixando escapar uma oportunidade de auxiliar nossos irmãos, nosso irmão, nossos irmãos. Meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina que todos nós somos irmãos, cada um numa tarefa reencarnatória, cada um num estágio evolutivo. Se determinado irmão está com uma dificuldade, cabe a nós, tendo a oportunidade de auxiliar, mas auxiliar sem condição, como o samaritano fez. O samaritano não perguntou qual é o seu nome, qual família que você pertence, qual a sua conta bancária. Você fez algum mal para merecer essa situação? Não. Ele apenas auxiliou. Percebam, meus irmãos, a diferença de quando nós conseguimos ver além do presente, conforme Cristo via e nos ensinou. Percebam como é diferente quando nós percebemos que, na verdade, o samaritano aproveitou a oportunidade de ajuda. E é interessante lembrarmos que o livre-arbítrio é uma atitude nossa que é como se fossem sementes que nós vamos semeando pelo nosso caminho aqui no plano terreno. Se nós semeamos sementes boas, nós vamos colher bons frutos. Se nós semeamos sementes que vão produzir arbustos espinhosos, nós seremos feridos. Mas é importante aproveitar as oportunidades que a vida nos traz. O bom samaritano fez isso. Ele não pôs nenhuma condição. E ele fez ele exercitou o princípio evangélico. Não julgueis para não seres julgados. E nós somos ávidos em julgar. Nós sempre queremos achar a culpa no outro. Não, sim. E nós, aí eu até gosto de salientar, nós, espíritas, que sabemos da sucessão de vidas, e a gente ainda costuma pensar, mas na outra vida não deve ter sido flor que se cheire. O que importa para nós? Quem faz justiça é Deus. E Deus escolhe a forma mais leve para nos corrigir. Aqui vale uma observação. Eu acho um grande equívoco de falar, e até no movimento espírita nós costumamos dizer isso. Fulano está assim porque está pagando. Não, Deus não é um cobrador. Deus é bondade, é misericordioso. Fulano está nessa situação porque ele precisa se reeducar espiritualmente. E já que eu estou tendo a oportunidade de dar uma mão a esse irmão, eu tenho que auxiliá-lo. De coração. Aí nós vamos encontrar essa extraordinária figura evangélica que é Maria de Magdala. O evangelista registra a seguinte passagem. Cristo havia sido sepultado após a sua crucificação. Maria de Magdala, seguidora fiel do Cristo, vai até o seu túmulo para orar. Chegando lá, ela abaixa e observa. O túmulo estava aberto. Ela vê só um embolado de panos e se desespera. Porque o seu mestre não estava lá. Nisso,
ela escuta uma voz: Maria. E ela olha. Ela vê um anjo, vestido de branco, sentado em uma pedra, e pergunta: por que choras? E ela responde: roubaram o corpo do meu mestre. E ele fala: seu mestre segue à frente. Maria, atordoada, ouve mais uma vez: Maria. E ela reconhece. Ela reconhece aquela doce voz, a voz de Jesus, que a reconhece. Meus irmãos, se Maria de Magdala ficasse presa ao passado, à culpa, como que ela iria caminhar? Se Maria de Magdala, por si só, e com os ensinos do Mestre, não tivesse buscado a renovação, o que teria sido dela? Ah, mas ela foi muito pecadora. Quem não é? Jesus não demonstra uma passagem lá que iam apedrejar uma mulher? E escreve: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós, meus irmãos, por bênção de Deus, não conhecemos nosso passado. Porque é muito fácil saber do nosso passado. É só termos coragem, sentarmos a sós, conosco mesmo, e pensar nos nossos defeitos, naquelas questões que ainda temos que vencer. E assim vamos percebendo quem somos nós, quais as dificuldades espirituais que ainda carregamos, quais as dificuldades, quais os equívocos que provavelmente cometemos em vida pretérita. Maria de Magdala deixou essa culpa de lado, sem ficar lamentando, e foi buscar renovação nos ensinos de Cristo. Aí ela apressou a contar para os apóstolos, que estavam com medo, mas não acreditaram em Maria. Maria de Magdala é o exemplo da pessoa, do irmão, da irmã, que buscou a renovação. Ela é o exemplo de que quem fica preso à culpa, ele está algemada ao passado. É comum nós vermos nas reuniões mediúnicas irmãos que vão lá em busca de socorro dizerem: ah, mas eu estou vivenciando essa cena até hoje. E a gente tem essa mania, observe para vocês verem. Às vezes aconteceu uma coisa há 800 anos atrás, né? Força de expressão. E nós não lembramos aqui. Aí a gente vai esquecendo, você cutuca aquela casquinha, né? Muito comum em relação a parente. Vocês sabiam que as famílias são constituídas normalmente pelos nossos desafetos? Que nós recebemos a nossa sogra, nosso sogro, os nossos filhos, aquele filho mais difícil, aquele irmão mais difícil. Por quê? Porque Deus é generoso e está nos dando oportunidade da renovação. Deus é bondade e está nos dando, além da oportunidade, todo o amparo necessário para que nós possamos vencer a tarefa, detalhe, que nós mesmos escolhemos, com uma forma muito saudável. No entanto, nós ainda não percebemos isso. E nós vamos encontrar o nosso terceiro personagem da noite de hoje. Saindo dali, do túmulo, os evangelistas registram que iam caminhando por uma estrada duas pessoas que passaram no evangelho, ficaram conhecidos nos relatos evangélicos como os caminheiros de Emaús. E aquelas pessoas caminham. E nisso, aproximam uma terceira pessoa e começam a caminhar com eles.
E essa pessoa pergunta, olha, vê aquela reclamação, né, que é típica nossa, né? A gente gosta de reclamar. Reclamando da vida, reclamando. Aí relataram para ele, não, é porque mataram o nosso mestre, que só fazia coisas boas. E a terceira pessoa ouvindo. Em dado momento, eles reconhecem. A terceira pessoa era Jesus, que caminhava junto a eles. Mas é importante observarmos esse ensino que essa parábola, essa passagem evangélica traz. Observem que Jesus não os repreendeu. Jesus não disse a eles, olha, você está errado. Jesus escutou. Quantos irmãos, numa situação difícil, precisa apenas dos nossos ouvidos? Quantos irmãos, em situação difícil, precisa apenas de um amparo, de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo? É muito fácil a gente, como vulgarmente, né, se diz, jogar uma pessoa para baixo, né? Porque nós vemos os negativos, mas nós temos que mudar, nós temos que renovar como Maria de Magdala, nós temos que buscar auxiliar como o bom samaritano. E Jesus junta esses dois irmãos, não os contradiz, os escuta. E depois esclarece que é Jesus. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes nós ouvimos Jesus? Quantas vezes Jesus caminhou conosco e nós não percebemos? Porque nós, infelizmente, ainda não temos olhos para Jesus. Clodoaldo, mas que absurdo é esse? Não. Porque nós não vemos Jesus como estando presente aqui, ao nosso lado, aqui conosco nessa sala, com os irmãos desencarnados que aqui estão. A gente ainda não tem essa percepção. Jesus, para muitos irmãos, é aquela figura pregada na cruz, aquela figura imóvel na cruz. Eu costumo dizer que Jesus nunca esteve na cruz. Clodoaldo, mas ele teve, sim, ele foi crucificado. Assim narra a história. Mas ele sempre esteve conosco. Ele nunca nos abandonou. Não foi ele mesmo que pontuou que nenhuma de suas ovelhas se perderá? Não foi ele que disse que sempre estará conosco? Onde houver uma ou duas pessoas em prece, ali estarei? Ele falou isso para nós. Mas nós temamos em não ouvir. Quantas vezes Jesus chegou ao pé do nosso ouvido e disse, Clodoaldo, não desanime. Isso nos momentos difíceis. Até tem uma coisa muito interessante. Por bondade de Deus, às vezes Deus manda umas dificuldades para a gente. Eu já observaram, todo mundo tem, não é? Aqui na Terra. É uma doença, uma falta de emprego, é uma dificuldade qualquer, uma dificuldade no colega de trabalho, uma dificuldade familiar. Todos nós temos, em algum momento temos. Mas em qual hora que nós lembramos mais de Deus? Na hora da dificuldade. Então, nós percebam como que nós ainda precisamos de estarmos envolvidos em algum obstáculo. Porque é a forma que pela bondade, que Deus, pela sua bondade, encontra para nos despertar. Aí a gente ora, né? Se for doença, então, ó, o sujeito está mal, vamos para CTI. Aí nós, ó, vou orar. Não, vou orar com fervor. Aí a gente começa a orar, oh Deus, não sei o que lá, né? Um outro equívoco.
que nós oramos? Nós oramos pedindo a Deus que as coisas sejam do nosso jeito. Então, que o sujeito melhore, né? Aí vocês podem estar pensando assim, mas como que você vai orar? Observem só o Pai Nosso. O Pai Nosso é conhecida como a prece que Jesus nos ensinou. E um trecho do Pai Nosso, nós oramos da seguinte forma: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo, então, a Deus que Ele resolva da melhor forma possível, mas não da minha vontade, porque eu sou, vamos dizer assim, nós somos como se fôssemos crianças, crianças espirituais, né? Deus sabe das nossas necessidades. Então, quando eu oro, não seria mais justo eu orar da seguinte forma: ó Pai, fulano está doente, eu rogo o teu amparo para ele e que prevaleça a sua vontade. Com certeza, Deus vai resolver da melhor forma possível. Mas não fazendo isso, nós vamos fazer como os caminheiros de Emaús, cair no desânimo. Porque a gente vai achar a vida sempre muito. A vida com muitos obstáculos, com muitos motivos para desanimar. E, caramba, ficarmos desanimados. E agora nós vamos chegar no quarto personagem, em Tomé. Segundo os relatos evangélicos, os apóstolos estavam reunidos em uma sala fechada, importante isso, em uma sala fechada, e nisso atravessa, materializa nessa sala a figura de Jesus. E houve, né, a passagem da última ceia, e houve aquele reboliço completo, né, porque Jesus estava morto, etc. Maria de Magdala tinha falado, ninguém tinha acreditado, mas Jesus estava ali. Aí Tomé, essa figura evangélica tida como incrédula, ele questiona Jesus: Jesus, mas que é você mesmo? É que é, né? Aí Jesus oferece, fala, pode tocar nas minhas chagas. E segundo o relato evangélico, Tomé passa a crer. Essa passagem, ela é muito importante para nós, porque nós acreditamos durante séculos que Tomé não tinha fé, que Tomé era um incrédulo, mas não é bem assim. Se pararmos e analisarmos sob a luz da doutrina espírita, que é sob a fé raciocinada, né, que a doutrina espírita prega, nós vamos observar que Tomé, na verdade, não tinha fé. Ô, Flodoaldo, mas isso até hoje eu não pensava assim, como é que pode isso? Né? Por quê? Vocês já observaram que tem pessoas, tem irmãos que acreditam em qualquer coisa. Se eu digo o seguinte, aqui, ó, eu estou lendo esse papel aqui, esse papel, e se você tocar nele, todos os seus males vão desaparecer. Né? É uma fé infantil. Mas Tomé não era assim. Tomé buscou analisar aquela situação. Tomé buscou verificar se aquilo ali era verdade. A fé raciocinada. Pregada pelo Allan Kardec, sistematizada na doutrina espírita. A doutrina espírita é a fé pelo raciocínio. É isso que Tomé fez. Então, Tomé não simplesmente acreditou. Ele quis verificar. É uma fé madura. É uma fé que busca a razão. Não uma fé infantil. A fé infantil é aquela fé que a pessoa acredita em qualquer coisa. E, por bênção da doutrina espírita, nós aprendemos que nós devemos ter uma fé
raciocinada. Está lá das básicas, né? Kardec até acentua isso. Se a ciência provar algo que a doutrina espírita contradiz, largue o espiritismo e siga a ciência. Por quê? A fé é raciocinada. Nós não temos que acreditar em qualquer coisa. Nós temos que analisar. Nós temos que buscar entender o que está acontecendo. Entender o porquê das coisas. Olha como, juntando os 4 personagens, como que a vida fica mais leve. Se um irmão tem alguma dificuldade física, financeira, tem uma razão. Se não tivesse, meus irmãos, Deus seria injusto. E nós sabemos que Deus não é injusto. Todos nós sabemos, não é? Então, é entender o mecanismo da vida, entender a razão da reencarnação, entender a razão das provas. Eu até não gosto muito da palavra prova, apesar que a doutrina espírita a usa. Eu prefiro entender as oportunidades ofertadas por Deus para a nossa educação espiritual. A vida fica muito mais leve. Observe para vocês verem. Fica muito mais leve. Porque de momento que eu entendo que a minha dificuldade ela é, vamos dizer, ela é necessária para a minha evolução espiritual, cadê o pecado? Acabou. Não tem pecado. Eu não sou um pecador, eu apenas cometi um equívoco. E essa ideia do pecado que nós trazemos aí pelas nossas existências passadas é um grande obstáculo na nossa evolução, né? Por 2 motivos. Primeiro, que eu fico, vamos voltar lá na Maria de Magdala, preso ao passado. Estou preso ao passado, porque eu pequei. Segundo ponto, eu vou direto para um lugar muito ruim, né? Que é, para nós, um umbral, e para os outros segmentos religiosos, o inferno. Nenhuma coisa nem outra, né? Nós vamos para onde a nossa consciência for. Olha a diferença do raciocínio. Eu até gosto de dar um exemplo, que eu acho bem interessante, que a gente fica pensando, né? Nossa, quando eu morrer, para onde que eu vou? Né? Eu até um dia eu estava pensando para onde que eu iria, né? Eu espero que, se eu não tiver voltado a enxergar ainda, pelo menos minha bengalinha esteja por lá, para eu andar sozinho, né? Mas aí a gente fica pensando, vamos fazer um exercício aqui. Para onde você gostaria de ir hoje na Terra? Ah, eu quero ir lá para o Jerônimo Mendonça assistir uma palestra. Ah, não, eu quero ir me embriagar num bar. Assim. A gente vai agrupar com pessoas iguais a nós. Onde que a nossa mente for. Então, Tomé, buscando o raciocínio, ele buscou compreender toda essa dinâmica. Ele mostra nessa passagem que nós temos condição de raciocinar por nós mesmos, pelos ensinos do Evangelho. Né? A dúvida some e dá lugar à fé, aquela fé, né? Bem solidificada. Né? Bom, caminhando um pouco mais. O bom samaritano. Vamos voltar ao bom samaritano. A cura do bom samaritano que Jesus demonstra, ele demonstra que a mensagem principal é a cura da indiferença. Depois vocês podem até rever no Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 30 a 37, essa passagem. Então, ele mostra que nós precisamos tirar de nós a indiferença. Maria de Magdala vem nos exemplificar, mostrando que nós temos que tirar de nós o peso da culpa. Aí Jesus, né, por permissão de nosso Pai, e com auxílio do Cristo,
Na questão 886 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, prestem atenção, que aqui envolve tudo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E nós sabemos, que é muito conhecido no meio espírita, né? Que é o famoso benevolência, indulgência e perdão. Aqui nós estamos englobando todos esses 4 personagens. Indulgência, né? Porque eu tenho que ser indulgente, né? Porque Cristo já não diz, perdoai para ser desperdoado. Tem que ser indulgente. Ah, fulano errou muito, errou, mas hoje já reconheceu que não erra mais. Maria de Magdala, né? Benevolente. Bom samaritano. Foi benevolente com aquele irmão que estava caído e ferido, né? E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando rumo à evolução espiritual. Ah, mas eu só estou fazendo bem para o outro. Não, a ciência já demonstrou que fazermos o bem para as pessoas, na verdade, nós também ficamos bem. Você já repara, quando a gente faz uma boa ação, a gente fica feliz, né? Eu pelo menos fico. A gente fica feliz, aquela coisa boa, né? Aquela coisa assim, ah, meu Deus do céu, que legal, podia ter feito até mais. Né? A gente tem isso. A gente tem isso. Mas estamos caminhando para chegarmos a esse ponto. E certamente, com o auxílio dos bons espíritos, nós chegaremos a esse ponto. Né? Bom, os dias difíceis que todos nós passamos, tem jeito. Mas vamos alimentar nossa fé raciocinada, trazendo para a nossa prática diária, aí interessante, que ser bom dentro de um templo religioso é uma coisa muito fácil. Mas eu quero que a gente exercite, vamos fazer um exercício aqui bem simples. Ou seja, todo mundo já deve ter passado por isso. Você está numa fila, um sujeito espertalhão fura a fila. Né? Todo mundo, né, já deve ter passado disso. Qual é o pensamento que vem na sua mente? Ó, ah, não, aquele irmão lá, ó, pelo amor de Deus. Né? Ou nossa, aquele irmão ainda não entendeu que ele tem que ficar aqui na fila, coitado. Né? Então, sujeito que não te dá bom dia no trabalho, o que você pensa naquele momento? Olha como que funciona a renovação espiritual, se nós seguirmos Jesus. Não são coisas grandes que a gente precisa, mas são coisas que vão fazer com que saiamos do estacionamento, vamos dizer assim, espiritual. Né? São coisas pequenas do dia a dia que vão fazer com que possamos caminhar espiritualmente, trazendo para a nossa prática tudo aquilo que nós aprendemos. Jesus, então, ele sempre está conosco, mas nós não ouvimos, conforme eu já disse. Né? Vamos passar, então, pegando a fé raciocinada demonstrada na passagem de Tomé, trazendo para os caminheiros de Emaús, para que nós possamos ouvir Jesus, para que nós possamos fazer um exercício de escuta diariamente. Não só quando nós estamos aqui na reunião, mas diariamente. Né? Nas mais pequeninas tarefas do dia a dia, tem uma passagem que aconteceu comigo, eu acho bem interessante. Uma vez eu estava saindo lá do ID, né? E eu desci no ponto do ônibus da Rio Branco, ali, lá perto da catedral, e queria pegar um ônibus Jardim Glória. E não tinha ninguém no ponto, né? sem enxergar. Ah, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Aí parou um ônibus próximo de mim, assim, só que eu não sabia qual que é.
Aí sabe aquela vozinha que às vezes a gente escuta, né? Esse dia eu escutei, mas gente, eu não escuto sempre também não, tá? Aí esse dia eu escutei uma vozinha e falou assim, vai que é esse. Aí eu fui, acreditei, entrei no ônibus, eu pensei assim, aí a minha fé vacilou, falei, meu Deus do céu, e se não for, né? Aí a fé já bateu assim, com mais vacilo, né? Aí eu perguntei a uma pessoa que estava sentada no banco onde eu sentei, qual é este ônibus? E assim, coração, e se não for o ônibus, vou ter que descer. Aí falou, Jardim Glória. Era o ônibus. Eu consegui ouvir. Ah, é fácil para você? Sempre você ouve? Não, mas consegui ouvir. Perceba, então, que essas pequenas tarefas do dia a dia, a gente passa a prestar mais atenção, a prestar atenção nas intuições que nós temos. Porque nós, todo instante, nós somos intuídos. A todo instante, nós temos uma nuvem de testemunhas, conforme Paulo de Tarso pontua, ao nosso redor. Tudo, mas isso então é perigoso. Ah, é perigoso. Porque se você não toma a resolução de uma renovação, conforme Maria de Magdala fez, você vai continuar buscando os equívocos que talvez, né, você tenha cometido. E qual a nuvem de testemunha que vai ter lá? Esses irmãos que lhe faziam companhia. Há poucos dias agora, tem um irmão que eu conheço, né, uma pessoa que eu conheço, que é muito chegada à bebida. Gosta de beber. Sabe aquela pessoa assim que não consegue passar um dia sem provar uma? Aí ele falou assim, ele estava me contando. Ah, Fludó, alguns anos atrás eu fiquei 15 dias sem tomar banho. Como que pôde, né? Falei, quem estava perto de você deve ter passado lá perto. Eu falei assim, brincando com ele. Aí ele falou assim, isso são as companhias, né? Falei, graças a Deus. Eu falei assim, graças a Deus, né? Agora você percebe isso, é muito positivo, né? Não julguei. Ele mesmo percebeu que tinha que mudar, né? Certamente com o auxílio do plano invisível, certamente com o auxílio dos irmãos encarnados, mas conseguiu mudar. Se uma criatura dessa encontra só portas fechadas, só ambientes que favoreçam a continuidade do vício, o que seria? Ele ia continuar cada vez mais, bebendo mais, não é assim? Pois é assim. Então, nós temos, meus irmãos, que termos a consciência do nosso papel aqui na Terra, buscar o raciocínio conforme Tomé buscou. Nós temos que ter a coragem de rasgar em nós o homem velho que ainda carregamos, conforme Maria de Magdala fez. Nós temos que ter a disposição de auxílio, porque o auxílio ao irmão necessitado é uma ajuda que damos a nós mesmos, conforme o bom samaritano. E nós temos que ter ainda a disposição de dizer não às sugestões não bem-vindas para nós, já que estamos com o raciocínio aflorado. Nós temos que ter a disposição de perceber Jesus conforme os caminheiros de Emaús perceberam só mais tarde. Não vamos esperar Jesus materializar. Vamos abrir os nossos ouvidos e, principalmente, o nosso coração à mensagem do Cristo, que está aí. O Evangelho ele não ficou velho, ele não ficou ultrapassado. O Evangelho daquele tempo é o Evangelho que precisamos hoje. Mas não precisamos do Evangelho teórico, só na casa espírita. Não. Nós precisamos tirar o Evangelho do papel e passar para as nossas ações diárias. Porque aí nós vamos ouvir em alto bom som Mestre Jesus dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Ele não põe nenhuma condição. E ele completa dizendo: vinde a mim e eu vos consolarei. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje.